Esse é o primeiro vídeo que eu gravo oficialmente. Eu não sei se ele vai ser o primeiro que eu vou postar de fato no canal, mas ele é o primeiro que eu gravo, então ainda tô um pouquinho... Acho que um primeiro ou segundo tema surgiu quando eu tava fazendo a aula de literatura infantil na faculdade. A professora, ela apresentou um texto da Conceição Evaristo. É um texto curtinho, assim, é um texto não literário, se bem que a forma com a qual ela escreve é muito literária, assim, é muito bonita. Mas é um texto em que ela fala sobre o primeiro encontro que ela teve com a literatura. Não só o primeiro encontro, mas como foram esses encontros, sabe? Além desse texto, a gente também leu um conto infantil, infanto-juvenil, na verdade, da Lígia Bojunga. Eu não me recordo o nome agora, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição, junto com o nome do texto da Conceição Evaristo. Esses dois textos tratavam desse encontro com a literatura de maneiras muito diferentes. O texto da Conceição Evaristo, ele falava da forma com a qual a Conceição, ainda criança, viu literatura no arrastar de saia da mãe dela. Viu literatura na conversa, nas fofocas do dia a dia das mulheres que estavam por lá. E então, mais adiante, literatura se tornou não apenas algo que envolve uma apreciação estética, assim, mas um trabalho. Então, literatura virou a forma com a qual ela trazia o sustento para casa. Então, a visão de literatura para Conceição Evaristo, no contexto dela, é esse. E é muito diferente da visão de literatura e do encontro com a literatura que teve essa personagem do conto da Lígia Bojunga. No conto da Lígia Bojunga, a personagem, ela vai se apaixonando por literatura aos poucos a partir do livro Reinações de Narizinho, que ela ganha do tio dela. A partir do momento que ela lê esse livro, ela fica meio que viciada, quer ler mais, e começa depois a ler outras coisas, e o conto vai mostrando meio que cenas da vida dela, em que ela se apaixona por livros diferentes, em contextos diferentes, em idades diferentes, indo até meio que adolescência, assim. Então são duas formas muito diferentes de encontrar a literatura. Nenhuma é mais válida do que a outra. São só formas diferentes. E a partir dessas formas diferentes de encontrar a literatura, a partir dessa vivência com a literatura, que a relação com a literatura vai tomando um tom completamente próprio, assim. E assim se constrói essa relação individual que cada um tem com a literatura ou com a arte também. Nessa aula, a gente falou também sobre como literatura pode ser interpretada como arte em si, porque como dizer que na orquestra, quando você escuta algo que te arrepia, algo que te traz imagens vivas na cabeça, que isso não é literatura? Isso é literatura também. A partir desses encontros com a arte, você constrói essa relação íntima e individual e que eu considero tão preciosa, assim, tão única. Depois da leitura desses dois textos, a professora sugeriu que a gente fizesse uma atividade em casa. Não valia ponto, não era obrigatória, era a escrita de um texto sobre o nosso encontro individual com a literatura. E sim, super subjetivo, um trabalho muito pessoal, só que eu entendo que faz muito sentido para essa disciplina de literatura infantil e juvenil, porque é justamente nessa matéria que a gente vai aprender e entender melhor do que é a literatura para criança, como que acontecem esses primeiros encontros com a literatura na infância. Então eu achei esse trabalho muito relevante. Bom, aí eu fiz o meu. E escrevendo ele, eu fui percebendo que, de fato, o encontro com a literatura, ele não é o único. Claro, tem aquele primeiro, o primeiro que a gente lembra, no caso, porque muitas vezes a gente, não sei, a gente esquece de tanta coisa, né? Mas tem o primeiro, o que marca o início dessa relação. Mas tantos outros acontecem e eu acredito que cada um deles revela algo tão interessante sobre essa relação com a literatura, sobre mim, sobre quem eu me tornei,
sobre quem eu virei, sobre quem é a Natália, sabe? No meu texto eu escrevi sobre dois encontros com a literatura. O primeiro foi no colégio. Eu tive a oportunidade de estudar em um colégio quando eu era bem pequena, que valorizava bastante a leitura e a literatura. Então a gente tinha feira de livro, editoras de fora vinham pro colégio e vendiam os livros. A gente tinha momento de leitura, a matéria de português. Eu lembro que ela era bem imaginativa, assim, então a professora, eu nunca vou esquecer de uma vez que ela organizou uma espécie de conto com a sala inteira. Então todo mundo dava palpite, a gente ia construindo junto. De qualquer forma, o aspecto no colégio que me trouxe esse encontro maior e mais pessoal com a literatura foi na biblioteca. A gente tinha um dia específico da semana em que a gente emprestava, alugava os livros e a gente tinha a semana inteira para ficar com esses livros, fazer a leitura e depois devolver nesse mesmo dia da outra semana. Então a gente ficava com o livro ao longo de uma semana. E era muito incrível. Eu não sei, eu ficava esperando esse momento. Era um momento muito aguardado, um momento que a gente ia parar tudo que a gente estava fazendo, a gente ia parar a aula e ia em fila para a biblioteca e tinha uma mesa que pra mim, que era tão pequena na época, era gigante. Nessa mesa os livros ficavam espalhados e ficavam um em cima do outro, amontoados, assim, uma bagunça. Parecia que eles estavam dançando ou, eu não sei, eles estavam se misturando. E pra mim aquilo, essa imagem é muito forte na cabeça, porque imagina, você é uma criança e um monte de material colorido jogado com desenhos e imagens e muitas possibilidades. Eu entendi aquilo como possibilidade. Então cada livro era, de fato, um novo mundo. Era algo em que eu iria emergir e seria incrível. E alugar um livro lá na biblioteca significa que eu ficaria com essa história ao longo de toda a semana, mas ao mesmo tempo era um desespero, porque foi bem nessa época que eu percebi que eu era uma leitora voraz. Então eu pegava os livros e no mesmo dia eu já tinha devorado eles, inclusive na sala de aula, muitas vezes escondida do professor. Eu era maluca, eu adorava eles. Vinha esse desespero, esse nervosismo também, porque demorava uma semana inteira para eu poder ter esse momento novamente na mesa com os outros livros. Então era muito bom, mas também era muito desesperador saber que eu só podia pegar um livro lá. Mas foi assim que eu me vi leitora. Claro, não conscientemente, não utilizando essa palavra, não me denominando leitora, porque eu era uma criança ainda. Mas foi assim que eu, Natália, me tornei leitora. E isso já engata, essa urgência de leitura e de livros, já engata na outra experiência que eu tive, nesse outro encontro com a literatura, que foi ainda mais íntimo e que eu me vi como criadora também. Eu dividi o quarto com a minha irmã ao longo da minha infância. Teve um dia que ela não conseguia dormir. Na minha cabeça só deu um clique e eu percebi que eu poderia fazer aquilo que os livros faziam pra mim, só que aí eu faria pra ela. Ou seja, eu poderia inventar uma história, poderia levar ela pra esse outro universo até que ela dormisse. E foi um momento de experimentação, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, eu era uma criança, e eu decidi que eu ia contar pra ela a história da Rebeca. Foi assim que eu chamei a personagem. E a Rebeca, ela era uma menina bem sem vergonha, assim, bem arteira, bem bagunceira, que ficava pregando peça, e ela tinha uma irmã mais velha. Então eu criei todo esse universo, assim, de identificação também, né? Porque minha irmã é mais nova, eu sou mais velha. Só que a irmã mais velha eu nem lembro muito bem como era a participação dela na história. Eu lembro mais da Rebeca. E eu passei a contar essas histórias malucas que eu ia inventando na hora. Então, esse universo, ele era criado ao passo que a minha voz saía. O universo era novo tanto pra minha irmã quanto pra mim. Era muito mágico. Eu comecei a perceber que eu conseguia construir imagens. E eu comecei a contar essas histórias pra ela e virou algo nosso. Eu não sei quantas vezes a gente fez isso, mas eu sei que se repetiu. Tiveram outras noites onde ela não conseguia dormir e ela pedia.
a história da Rebeca. E eu, às vezes, aí vem também o cuidado. Às vezes eu não queria ser criadora desse mundo no momento. Mas mesmo assim, porque ela tava pedindo e porque ela precisava dormir, eu criava a história da Rebeca do nada e via nascer tanto a história, tanto o universo, quanto a minha empolgação. Então, eu vi que eu não era apenas leitora, mas eu podia ser uma espécie de autora também. Então, esses foram 2 encontros muito marcantes que eu tive com a literatura. Eu também tive outros, obviamente, mas eu sinto que esses 2 que aconteceram na minha infância, eles moldaram muito quem eu sou agora. Esses encontros com a literatura, eles não acabam. Claro, esses 2 encontros acabaram, eu sinto que essa base já tá formada, só que, principalmente agora, com o curso de letras, eu tenho a possibilidade de me encontrar com a literatura sempre e de maneiras diferentes. E não porque eu leio livros diferentes, mas com os textos teóricos, com as aulas dos meus professores, que são incríveis, eu ressignifico a literatura para mim sempre e encontro novas possibilidades e novos jeitos de ler e novos jeitos de experienciar a literatura. Então, esse encontro com a literatura, eu acredito que ele aconteça de forma eterna, sabe? Vários pequenos encontros que nunca acabam se você mantiver contato. Não sei. Eu trouxe um monte de livro aqui, alguns livros que marcaram meio que a minha infância, mas eu acabei desvirtuando e nem falando deles, então eu não vou mostrar eles agora. Eu trouxe também um diário. Esse aqui eu escrevi ao longo de 2023 e 2024. E eu encontrei uma passagem nele que remete muito a essa questão de encontro com a literatura. Bom, eu vou ler para vocês. 15 de abril de 2024, 8 horas. Queria falar sobre o feriado, sobre os passeios, sobre os carinhos, sobre os encontros, mas não encontrei tempo em meio à vida. Estou vivendo muito, sempre vivi. Só me resta aproveitar e sentir. Toda a força que me impactou anteriormente compeliu passos ao destino. Andei, pulei. Estou escrevendo, lendo sobre escrever e o melhor, fazendo um curso de escrita criativa com o imortal da ABL aos sábados de manhã. Fiquei insegura. Quase não me inscrevi, mas era preciso. Era o próximo passo. O primeiro dia foi uma magia. Encontrei um lugar irreal, presente em espírito. Na entrada da Casa Solar do Rosário, fui recebida como um artista estudante de piano pelo segurança. Quando afirmei que o curso, na verdade, era escrita criativa, esperando invalidação, recebi um sorriso e um uau. O contrário da vida real, o contrário das respostas e do mundo do trabalho. Um prelúdio do que seria esse novo espaço para mim. O prédio vazio, subo no 7º andar e a cor invade. Meus olhos enchem, me chamam pelo nome como se já me esperassem. É a Natália? Sim, sim, sim. Vamos fazer um tour. A recepcionista me acompanha ao longo do espaço. Me mostra as obras de arte e a mesa de madeira lustrosa cheia de livros. Você pode sempre esperar aqui se quiser ler um livro. Me fala sobre as aulas de desenho, pintura, instrumentos, aponta peças teatrais, conversas e um concerto. Me pede para compartilhar um livro, me valida como pessoa das letras. Afirmo que fui bem recebida e ela me diz que essa é a intenção, me sentir acolhida em um espaço de cultura. Quando volto ao seu trabalho, converso com um professor de piano que puxa assunto para ser hospitaleiro. Diferente do que esperava, a conversa caminha para a música clássica, arte, futuro da cultura, crianças. Posso ser eu mesma, falar do que me interessa. Esse tipo de temática achava antes que só existia na bolha. Euforia, euforia. Na vida real não encontro só trabalho e amenidades. João Almino chega, um senhorzinho que fala baixo, usa colete, um lenço de bolinha e um tênis esportivo. Olha nos olhos enquanto fala. Figura imaginária em vida na minha frente. Ao passo que fala, sinto minha garganta fechar. Encontrei o meu lugar. O sentido existe também fora da minha bolha. Não estou sozinha, não acredito na sorte que tenho. Viva, viva, estou viva. E o texto continua falando do resto do meu dia.
É interessante porque depois de ler esse trecho pra vocês, eu comparei um pouco da experiência de entrar e ver aquela mesa nesse ambiente, no curso, cheia de livros. E a recepcionista falar que eu posso sempre sentar ali, é pra eu me sentir em casa. E essa mesa me traz muita lembrança dessa outra mesa que eu falei antes, da biblioteca da escola, que tinha os livros em cima. Então, talvez tenha tido também uma memória afetiva ali, e eu só percebi agora quando eu tava fazendo a leitura pra vocês. Esse foi um outro encontro que eu tive com a literatura. Eu digo assim porque eu fui lá pra fazer um curso de escrita criativa com um autor de literatura. Eu tava indo pra lá pra me encontrar com a literatura mesmo, era o objetivo, pra me encontrar com a literatura e encontrar com a Natália escritora. Mas esse encontro, ele acabou sendo muito diferente do que eu imaginava, porque até então eu conseguia falar de literatura, conseguia falar de arte com pessoas da minha bolha, com pessoas muito específicas, e ainda eram assuntos muito pontuais, até porque, claro, cada um se interessa por determinadas coisas. Então, eu tava fechada nessa bolha. O mundo fora dessa bolha que eu tinha visto até então, ele não continha esses elementos que pra mim eram tão preciosos, sabe? Não tinha tanta conversa relacionada à cultura, à arte, à sensibilidade, ao mundo do sensível. E quando eu fui para esse espaço fazer o curso de escrita criativa, eu me impressionei, porque era um espaço que de fato tinha tudo isso, todos esses elementos que eu não encontrava no dia a dia, fora da minha bolha. Eu não sei se vocês entendem quando eu falo bolha. A bolha seria esse grupo pequeno, esse grupo fechado, esse grupo seguro de pessoas com as quais você sempre conversa, com as quais você está acostumada e que se interessam pelas mesmas coisas que você, pelos mesmos assuntos e etc. Muitas vezes até o algoritmo do celular, ele faz parte da sua bolha, sabe? Lá eu saí da bolha, tava em um momento, em um espaço diferente, em um espaço que eu não estava habituada, com pessoas que depois eu fui ver, fui conhecendo um pouco mais a fundo, com pessoas que eram de fato diferentes de mim, não participavam mesmo dessa bolha, sabe? Eram pessoas diferentes, mas que se interessavam também e que me mostraram outras perspectivas sobre arte, sobre literatura, sobre cultura. Então foi um outro encontro com a literatura. Foi um encontro inesperado, porque por mais que eu tivesse indo pra lá pra fazer isso, foi muito diferente do que eu imaginava. Foi uma surpresa e a literatura me surpreendeu de novo. Bom, então eu acabei falando de 3 encontros com a literatura, né? Eu acho que eu poderia ficar aqui falando por horas, mas o vídeo tem que acabar em algum momento. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, se vocês quiserem que eu conte sobre outros encontros, comenta aqui embaixo. Eu penso em gravar um vídeo sobre livros que mudaram meu olhar pro mundo, que me mudaram. Então, se essa for uma ideia interessante pra vocês, comentem também. E eu não sei muito bem como finalizar um vídeo do YouTube ainda, então tchau!